Muito bem-vindos à nossa sequência do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo número 4, com o nome Vampirismo. E como você se lembra, nós dividimos o capítulo 4, seja pela extensão e pela profundidade do capítulo, em 2 episódios. E este é o episódio número 5B. Se você não viu o episódio anterior, você pode retornar ao canal e procurar, pesquisar lá, episódio 5A, capítulo 4, Vampirismo. E hoje damos continuidade para a conclusão do capítulo. Decidimos pela divisão em 2 partes, considerando a profundidade do capítulo, a seriedade do assunto. O próprio nome pode causar alguma ansiedade no telespectador, pode causar uma estranheza, mas é o nome original do capítulo. E lá no episódio 5A, ficamos sabendo a conceituação espírita da palavra vampirismo. O capítulo foi desdobrado até um certo ponto, e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro Missionários da Luz, episódio 5B. Então é importante que você veja também o episódio anterior. Américo, foi importante dividir o capítulo em 2 partes. Eu também achei que foi bom, viu, Orson? Porque a primeira parte falou mais daquelas produções de larvas que o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, a motivação que nos leva a fazer isso ou aquilo, pode provocar. E também existe o famoso contágio, assim como existe na Terra, o contágio das larvas de origem psíquica, de origem espiritual. É um fato consumado. Aliás, nós estamos retomando o capítulo exatamente no ponto em que paramos, dizendo que o contágio é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício. Nós vimos que um ambiente para uma doença se estabelecer é fundamental, até porque nós temos uma série de micróbios que estão dentro da gente, e se aquele estado de coisas, aquele ambiente adequado no organismo favorecer a doença, ela vai aparecer. Então, isso é um alerta, acho que a todos nós, e para que a gente cuide ainda mais do nosso organismo, porque ele é o nosso instrumento de trabalho, e temos que levá-lo até o fim com a saúde possível, né? Pois é, Américo. E no final do episódio anterior, nas reflexões que fizemos sobre a importância do que pensamos, sentimos, falamos e como agimos, provocando à nossa volta ambientes que atraem esses chamados sugadores de energias ou vampiros, que são espíritos, como vimos no episódio anterior, são espíritos ociosos que se aproveitam da invigilância dos encarnados. E aqui na sequência do próprio capítulo, nesse episódio que completa o anterior, tem uma expressão muito forte aqui nas considerações que os espíritos estão trocando entre si, até porque o instrutor Alexandre acentua para André que ele não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Esta vocação para o abismo, naturalmente, inclui o pessimismo que muitas criaturas alimentam, ou o posicionamento de crítica ácida contra comportamentos alheios, ou mesmo a opção pela revolta, pela reclamação, pela maledicência, pessoas que se entregam com muita facilidade para vícios de toda ordem. Então, vocação para o abismo, que está bem conectado aqui com essa produção de ambientes que atraem essas colônias de bactérias, de bacilos espirituais. Porque, inclusive, ele acentua aqui que cada viciação particular da personalidade, e naturalmente que essa expressão viciação particular de cada um, imagine quanta coisa cabe aí dentro nos campos mentais de cada um de nós, produz as formas sombrias que lhes são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, que somos nós mesmos, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Américo, a vigilância e a defesa, portanto, são essenciais.
são duas situações que nós não temos domínio ainda nos deixamos arrastar com muita facilidade devido à nossa invigilância. Nós podemos até lembrar quais são essas viciações, né? Porque nós ainda estamos sujeitos a ela, ou a elas, né? Nós podemos falar da bebida, podemos falar da comida, podemos falar da droga, do sexo, do jogo e também do tabaco. Essas viciações, nós temos informação de outros capítulos, de outros livros, de outras mensagens, que o tempo que a gente leva para viciar também leva para fazer a melhora. Então, veja como é importante a gente falar disso. Nós temos que realmente dar uma atenção a esse assunto. Ele é um assunto difícil, realmente, porque nós também estamos envolvidos com algumas coisas que são comuns. Nós vamos falar daqui a pouco do problema da alimentação, né? E nós estamos aqui na Terra. Planeta de expiação e provas não é muito diferente. Para todo mundo tem problema, todo mundo tem algum problema com alguma coisa. Agora, é bom saber que para fazer o salto evolutivo que nós todos queremos, em viver num planeta melhor, pode ser até mesmo aqui na Terra, nós precisamos cuidar de não viciar o organismo, porque a viciação traduz resultados muito difíceis para o organismo. Américo, você toca num ponto essencial, a viciação. É difícil se libertar das viciações variadas que nós nos deixamos levar, né? E o nosso Alexandre acentua para André aqui, inclusive, que ele não pode esquecer que somos velhos reincidentes no abuso da lei. Esta afirmação de Alexandre abre para todos nós uma perspectiva enorme, porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver a quantidade de decisões, ações, comportamentos que contrariam as leis divinas. Nós estamos informados da ideia da divindade, da proteção divina para todos nós, dos ideais de progresso, aperfeiçoamento, mas parece, como o próprio Alexandre acentua, que à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, conforme a gente avança intelectualmente, parece que há um menor respeito com as dádivas sagradas. Américo, e são muitas as dádivas sagradas. E veja só que caminho que o Alexandre abre aqui. Avança no intelecto e adota comportamentos de menor respeito. E a gente está vendo isso atualmente, né, Américo? O nosso planeta está atravessando exatamente este momento aqui de menor respeito às dádivas sagradas, apesar dos quase 80 anos do livro, porque a gente vê todo tipo de abuso em todas as áreas, a ocorrência de violência, das viciações de toda a ordem. Parece que atualíssimo, parece não, está atualíssimo o que está dito aqui. Existem também aquelas viciações morais, né? De não respeito à criatura, porque ela tem uma religião diferente da nossa, porque ela tem uma cor diferente, porque ela tem um propósito ou um time de futebol diferente. Veja só que coisa absurda. Mas isso é comum em planeta de expiação e provas. E por isso o alerta de Jesus que a gente não pode esquecer. Brandos e pacíficos vão herdar a terra. Então, nós precisamos eliminar a viciação da violência, como você disse aí, porque essa nos leva para fora do planeta, para um planeta atrasado, para outra experiência difícil. Ninguém quer repetir as experiências de planeta de expiação e provas, que são muito difíceis. Nós estamos querendo ficar no planeta e, portanto, temos que eliminar, de alguma forma, a violência. Às vezes a gente não mata ninguém, sem dúvida, mas às vezes a gente se pega falando muito duro, ou com a esposa, ou com o marido, ou com um filho. Então, nós precisamos atentar para isso também. É claro que ninguém vai ser expulso do planeta, porque de vez em quando tem uma rusga dentro do lar, né? Agora, desancar a vida alheia porque o sujeito pensa diferente, porque ele tem uma raça diferente, é bom tomarmos cuidado. Até porque essa consideração do Américo ela é fundamental, porque quando a gente usa a palavra violência ou agressividade,
a gente não se refere exclusivamente à pancadaria de alguém que parte para cima do outro com um pau na mão, com uma arma e com um chicote ou com um objeto cortante ou não. Mas a violência e a agressividade está também nas palavras, no comportamento, na conduta recriminatória, na conduta que isola, que humilha, muitas vezes simplesmente através de palavras. E você citou aí, Américo, referiu-se à convivência familiar, à intimidade doméstica. Ninguém vai ser expulso do planeta porque teve uma rusga dentro de casa. No entanto, há uma advertência aqui na sequência do livro que ela é muito grave. O nosso Alexandre se refere aos pais. Nós que também somos pais e hoje enxergamos os equívocos que praticamos nos filhos, né? Com os filhos, eu noto neuroses minhas nos meus filhos, quer dizer, foi uma invigilância minha, pessoal. E o Alexandre vai dizer aqui que os pais, com raríssimas exceções, raríssimas, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhos. Olha como é duro ler isso aqui, América. Talvez os pais que estejam nos ouvindo aqui precisem exercitar agora uma compreensão mais alta com essa afirmativa, porque ela tem que ser enxergada além das letras. É verdade. Veja que esse livro é de 1945, né? É claro que as coisas mudaram um pouco. Nós estamos há 80 anos distantes da produção desse livro, da década de 40, mas é bom tomar cuidado. Aqui há uma referência muito interessante, numa frase, que acho que é bom a gente ler e comentar, Orson, que comumente aos 20 anos, em virtude dessa inércia, dessa sentinela que deveríamos ser junto dos filhos, estar viciada também, é natural que a gente produza problemas. Por exemplo, uma mulher, isso dito pelo Alexandre, né? É uma verdadeira boneca, e o homem é um manequim de futilidades doentias. Está certo que ele pegou pesado aqui. Pegou pesado. E que ficam muito mais interessados no serviço dos alfaiates do que dos esclarecimentos dos professores. Alguém pode pensar assim, mas, nossa, que dureza esse espírito aí do Alexandre. Mas ele está nos alertando, ele não está falando nada muito grave. O grave é fazer aquilo que a gente ainda faz, de não ficar preocupado com o nosso exemplo. O nosso exemplo, ele passa para o outro sem a gente nem dizer nada. Como é que a gente quer que o nosso filho não se vicie numa determinada tendência se a gente tem aquela tendência? Não tem como, a menos que esse espírito, que é filho, tenha superado essa deficiência. Porque se ele não superou, ele está a caminho da mesma deficiência que os pais proporcionaram a ele, pelo exemplo. Américo, veja só, trazendo isso para os dias atuais, nós podemos, hoje nós estamos aqui no ano 2023, como você disse, 2022, 2023, muito próximo dos 80 anos do livro, e veja você que se trocarmos aí, trazermos para os nossos dias, veremos que as crianças não estão muito interessadas no serviço dos alfaiates, mas estão muito interessadas nos aplicativos do celular, e observando a viciação dos próprios adultos, que não largamos, eu me incluo, o celular. E hoje os netos observam, né? Não são mais os filhos que já estão adultos, mas os netos observam que o vovô não sai do celular. Devido a... Aí a gente procura explicar que toda atividade nossa está concentrada no celular, né? Por outro lado, referindo-se aí tanto ao homem quanto à mulher, é muito comum nos dias atuais os pais se voltarem contra qualquer advertência que um professor faça para o filho, viciando os filhos nessa não receber nãos ou advertências de professores, por exemplo. Se a gente trouxer para os dias atuais, essa é uma viciação que está em nossos dias. A gente supõe que, defendendo os nossos filhos de notas que são ruins, a gente os está favorecendo. A gente pensa isso. Não se dá conta de que a nota ruim pode ser um índice de medida do aprendizado. É claro que essa avaliação em notas, que nós ainda temos na nossa escola, na escola tradicional, ela não é a melhor das avaliações, mas já existem escolas novas que levam em conta
as habilidades das crianças, sem que elas precisem acertar tudo e tirar 10 em tudo, porque eles estão começando a perceber que, na educação, o importante é trazer a experiência que já está na criança para os dias atuais. Ou seja, observar-lhes a tendência, saber do que eles gostam de fazer e estimulá-los a fazer aquilo que eles gostam, para que eles tenham prazer em ir para a escola. Pois é. E nessa ordem de raciocínio, há também aqui algo que, embora pareça duro, mas ainda é verdade entre nós, reconhecendo nesse campo das experiências humanas que, na maioria das ocasiões, nós fomos campeões do endurecimento e da perversidade. Voltamos ali ao exemplo que o Américo deu há pouco aqui na nossa gravação, sobre a nossa agressividade dentro de casa, de deixarmos de sermos mais carinhosos e somos duros, às vezes, em opiniões e advertências. Isso nos faz campeões do endurecimento, da perversidade. E aí você junta com tudo isso os abusos do sexo e da alimentação, desenvolvendo tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. É de se admirar tantas doenças no corpo? O próprio Alexandre deixa essa pergunta no ar. Será que é de se admirar tantas doenças? Muitas vezes a gente vê isso, os pais estimulando os filhos que são homens a fazerem o que podem com as outras meninas, sendo que quando ele tem filhas, ele não quer que faça com as deles. Então, isso é uma coisa que nós precisamos mudar, né? Porque a educação sexual nasce em casa. Então, os comentários que fazemos, os filmes que assistimos e o que nós falamos para os nossos filhos vão dar matéria muito difícil para nós enfrentarmos lá na frente. Mas, enfim, planeta de expiação e provas é assim mesmo, né? Nós temos que superar isso. E nunca falta ajuda do plano superior. O plano superior nunca, jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E se vale dos mínimos ensejos para auxiliar os irmãos de humanidade na restauração de si mesmo. E também na descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Está aí o esforço da ciência, inspirada, inclusive, por espíritos desencarnados que auxiliam nessas descobertas, nesse aprimoramento da ciência para o bem da saúde. Todavia, nós estamos aqui analisando nesse capítulo, aliás, nessa parte que destinamos ao segundo episódio do capítulo, a questão do contágio, porque essa extensão de ignorância entre nós ainda é muito grande. E o vampirismo, lembrando o vampirismo como a ação de espíritos ociosos que se valem da invigilância humana, é de considerável expressão. Porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Abordagem que o Américo sempre lembra nas nossas gravações. Deus não é bonzinho, ele é justo. Se ele fosse só bonzinho, ele perdoava todo mundo, né? Mas se ele fizer isso, ele vai acabar provocando injustiça. Então, nós temos que sofrer as consequências daquilo que a gente faz, que é um modo de aprender, e é um modo melhor para aprender, porque não adianta o Criador colocar uma plaquinha à nossa frente e dizer assim, não faça isso, que é coisa errada. Mais fácil de aprender é passar pela consequência. Quando cada ação nossa produz um resultado e passo pelo resultado que eu produzi para o outro, bem, aí a gente aprende na marra, porque uma coisa é eu tirar dinheiro da sua conta, você não vai ficar nada contente comigo, né? Mas eu vou ficar feliz, porque tirei dinheiro da sua conta. Agora, se tirar dinheiro da minha, opa, que negócio é esse? Então, é um método fantástico que o Criador fez para corrigir as nossas ações. Ele não pune e também não premia. Ele simplesmente deixa a gente passar pelo que fez passar o outro. E, Américo, o Alexandre destaca aqui que a promiscuidade entre os encarnados, conhecida, né? Nós estamos aqui encarnados, sabemos da promiscuidade muito grande existente entre nós, fruto da indiferença à lei divina,
soma-se a promiscuidade entre também os desencarnados. E essa é uma expressão muito grande na crosta do planeta, porque sem preparo e vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam no campo emocional. Américo, antes de gravarmos aqui, nós nos referimos a esses espíritos que desencarnam e permanecem no ambiente familiar. Isso, e deve ser uma grande maioria, pelo que o Alexandre está dizendo aí. E a gente nem se dá conta que os parentes que desencarnaram ficam por aqui e ficam imantados exatamente nesses ambientes em que a gente não favorece o auxílio a esses espíritos. Por exemplo, não fazendo evangelho no lar, essas coisas todas que parecem coisa de religioso, não é. Na realidade, o evangelho do lar é um encontro com amigos espirituais que já estão lá há mais tempo e que podem ajudar esses que desencarnam sem informação a respeito da vida espiritual para descobrirem o seu caminho, não ficarem aqui, eles não precisam aqui da gente, eles sentem necessidade. Ah, por quê? Porque nós alimentamos essas necessidades ao longo da vida. Então, eles ficam ali imantados nos organismos, aproveitando, por exemplo, o espaço das refeições para consumirem a energia da refeição que o sujeito está fazendo. Então, é bom a gente saber disso, fazer pelo menos uma meditação rápida, bem curta, de sintonia na hora de a gente se alimentar. Porque nós podemos atrair, sem dúvida, esse tipo de espírito. E, às vezes, é até um parente próximo, né? Não precisa ser nenhum espírito que a gente desconhece, né? Bem lembrado, né? Porque esses infelizes que caíram nessa semelhante condição, as larvas que você, André, observou, dirigindo-se ao André, servem de alimento habitual. E semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. E aí, Américo, que a gente entra numa outra ordem de raciocínio aqui dentro do capítulo, né? Porque André estava com o cérebro fervilhando de perguntas, e antes que André perguntasse algo, o Alexandre já acrescenta. Naturalmente que a fauna microbiana não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, para sugar-lhes a substância vital. Está aí o fenômeno do vampirismo. Está aí caracterizada a ação do vampiro. Subtraem as energias. Então, o sujeito está se alimentando para energizar o cosmos celular e uma parte dessa energia está sendo absorvida pelo companheiro desencarnado. Então, é bom saber disso, porque a gente às vezes não se dá conta disso. E o capítulo é bem claro, aliás, como você sempre recomenda, em particular esse capítulo, ele deve ser lido na íntegra, ainda que a gente não entenda tudo o que eles estão falando, né? Porque às vezes tem um termo mais difícil, né? Mas é um alerta que serve para a nossa vida, hoje, agora, nesse instante, porque nós estamos em processo evolutivo e ninguém vai dar saltos evolutivos na escala acima, né? Escala acima, porque escala abaixo ninguém vai, a não ser social, né? Porque a evolução do espírito é sempre constante, né? Ainda que bem devagarinho, ela sempre é ascensional. Mas em escala social, isso pode mudar. O sujeito pode estar numa situação razoável, de repente muda de faixa social. Mas na escala evolutiva, se quisermos avançar como espíritos mais nobres, nós temos que vencer essas viciações aí que ainda nós temos. Essa recomendação do Américo para ler o capítulo na íntegra, ela aqui, mais do que sempre oportuna, essa recomendação também, que nós também falamos, porque esse capítulo específico, agora, na sequência aqui dos parágrafos, vai nos levar a uma dura realidade que nós temos que encarar. O capítulo, ele tem uma expressão muito grave,
porque André está assombrado com o que o instrutor está dizendo. E o instrutor perguntou, por que você está estranhando tanto? Qual é o problema, né? E quando nós estávamos encarnados lá também, as nossas mesas, referindo-se aos almoços e jantares e lanches, não se mantinham à custa das vísceras dos touros, e poderíamos acrescentar aqui, dos bois, das vacas, dos porcos e das aves. E aí ele vai se referir também aos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Olha só, né? A gente fica até com vergonha quando lê esse capítulo, porque no que me diz respeito, eu ainda aprecio uma carne, né? Claro que com a idade também a gente vai se distanciando dela, porque a gente começa a ter problemas de saúde, então automaticamente a gente vai se distanciando, mas a gente ainda gosta. E o que a gente gosta mesmo, Orson, é do tempero, né? Porque se a gente pegar a carne simplesmente e comê-la fria, né? Não tem gosto nenhum. Sem tempero não tem gosto. Então a gente precisa esquentar e ainda colocar condimento, aí ela fica palatável, fica razoável. Então, aqui é um alerta para que a gente respeite os animais, né? Então, tomar cuidado com isso. Nós, por exemplo, nós não saímos mais à caça desses animais, a gente já compra congelado. Então, Pois é, Américo. a gente não sente aquela culpa por ter matado o animal que a gente vai comer. Mas tem gente que ainda caça. Então, nós já demos uma melhoradinha aqui. O Alexandre, ele não poupou palavras aqui, ele falava, sugávamos os tecidos musculares, nós pegávamos, roíamos os ossos, e não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso, valores educativos para melhor atenderem a obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Aí, Américo, a partir daqui, ele relaciona várias situações muito duras que envergonha a gente, né? Porque eu também como carne, eu diminuí o consumo de carne vermelha, mas como carne branca. E você sabe, Américo, você falou do tempero, de vez em quando temos acesso aqui. Eu frito alho, aquele cheiro de alho, e faço um cebolado aqui. Rapaz, eu adoro aquilo, pelo menos não tem carne, né? É o tempero que pesa realmente. Mas na sequência aqui, ele relaciona as torturas que nós impomos aos animais para alcançar determinados sabores. Que pena isso, Américo. É vergonhoso, realmente. Eu acho que, entrando aí na fase da regeneração, né, nós vamos nos preocupar um pouco mais com a alimentação. Nós já temos algumas experiências muito bem-sucedidas de carne que é feita sem usar carne, né? Então, nós estamos observando aí o veganismo se desenvolver e cozinheiros experientes fazendo pratos que são, ao mesmo tempo, saborosos, mas que não exigem a morte dos seres inferiores da criação. Já começa a haver um respeito a isso. Aqueles que são veganos, eles não tomam nem leite, que é para não tirar do bezerrinho, que devia estar mamando, né? Então, é muito interessante e esse movimento está acontecendo naturalmente. Por quê? Porque os espíritos estão mais evoluídos e eles vão compreendendo isso, né? Até há uma frase aí que nós esquecemos do aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação, porque essa é uma tarefa elevada. Veja só, os queijos, né? As variações dos vários tipos de leite de vários animais, ele ajuda a alimentação sem que a gente tenha que sacrificá-los, né? Agora que a gente podia deixar um pouquinho mais de leite para o bezerro, devia, né? Eu me lembro de viver em fazenda na minha infância, nas férias, né? E eu ficava inconformado quando o retireiro, depois de encher o balde, deixava só um pouquinho de leite para o bezerrinho. E isso provoca um desmame mais cedo, né? Mais cedo ele vai ter que comer o capim para poder se alimentar. Eu tinha uma certa dó, mas eu gostava de um leitinho tirado na hora, com um açúcarzinho, com espuminha, era uma delícia. São lembranças boas, né, Américo, que fica
da infância e até esse convívio com os animais, né? Porque quando criança, quem de nós não tem lembrança de convívio, né? Com os animais, com as aves, o galo, a galinha, o papagaio, etc., né? Mas nós ainda aqui, referindo-se à alimentação, adentramos aí o campo da viciação e o campo dos exageros e abusos. E aí, Mérico, tem uma frase espetacular aí que essa frase é demais, né? Eu considero essa frase o ápice deste episódio. Essa frase é linda, e você fez um comentário que eu gostaria que você fizesse em seguida. Diz o Alexandre, o André Luiz, que tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Então, nós não temos o lar ainda sagrado e também não temos o estábulo. Isso vai acontecer. E eu achei muito bom você fazer a referência que você vai fazer agora. Pois é, quando preparávamos aqui a gravação do episódio, o Américo sempre me envia com antecedência as frases ilustradas que você acabou de ver aí, desta frase extraordinária que está dentro desse episódio, dentro desse capítulo que nós estamos mostrando nesse episódio. Imediatamente, conectando a imagem bonita que você viu de um estábulo e com a frase dita por Alexandre, eu pude criar uma conexão de que não é por acaso que Jesus nasceu entre os animais. É como se fosse, Américo e amigos que estão nos ouvindo, uma postura de gratidão e respeito com estes seres que nós denominamos irracionais e abusamos deles, enquanto deveríamos respeitá-los. Não é por acaso que Jesus vai nascer entre os animais. É como a dizer para nós o respeito que também devemos ter por esses seres que nós consideramos inferiores e que estão também fazendo a sua evolução e que têm um papel e desempenham um papel junto a nós, inclusive com as explorações humanas para a alimentação. Então, Américo, esta frase ligada a essa imagem linda provocou-me essa reflexão que surgiu espontaneamente. Muito bonito isso, né? Pensar nessa direção. E é bom lembrar também, para aqueles que estão preocupados com o assunto que nós estamos conversando hoje, que também Jesus, no seu processo evolutivo, começou as suas experiências como espírito em planetas primitivos, depois passou por um período de expiação e provas, regeneração, mundos felizes, para chegar nos mundos celestes, que já não são mundos físicos, onde os espíritos que já dominam a matéria, né, não sofrem mais a influência dela, e por isso são considerados puros, porque não sofrem a influência da matéria, e ao contrário, influem na matéria, e aí eles passam a ser co-criadores, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, também da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós, aqui na Terra, ainda somos co-criadores em plano menor, mas os espíritos que atingem esse grau e se libertam da influência da matéria passam a assumir atividades de cocriação em plano maior. É muito interessante essa ideia do Emmanuel. Que bonito pensar dessa forma, né? Isso alivia um pouco a nossa capacidade de entendimento. Quando você se refere a Jesus, Américo, que também passou por todo esse processo evolutivo que nós estamos vivendo e aprendendo com essas experiências, e agora nos referindo aqui aos animais que utilizamos como alimentação, e a época em que Jesus veio, os seus diretos colaboradores eram pescadores, era a atividade econômica mais influente da época. E Jesus devia comer um peixinho também, né? Claro, claro. Além do pão, comia um peixinho também, um pão com azeite, né? E peixinho. E não proibiu os apóstolos de pescarem, né? Aliás, ajudou-os a pescar num dia de pouco fruto, né, do mar. Não tinha peixe nenhum, eles já tinham desistido, e Jesus insistiu, joga a rede. Não, mas não tem peixe nenhum. O senhor quer saber mais que a gente? Nós somos pescadores há tanto tempo. Joga a rede que tem peixe. Sabedoria, né? Sabedoria. Ele sabe tudo que está acontecendo no planeta. Visão à Ele enxerga distância. visão à distância, onde está o cardume, né? Essa é uma das características de um espírito co-criador. Ele tem que enxergar
além daquilo que a gente enxerga. A matéria não faz obstáculo mais. Américo, e o André está ainda inconformado. Ele não se conforma com as considerações feitas por Alexandre aqui diante da realidade dura que nos caracteriza. Ele falou, mas essa ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E onde está a proteção do mais alto? Pergunta que muita gente faz diante dos quadros difíceis da humanidade, não? E Alexandre, com toda a sua sabedoria, afirma: em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. E que nós vemos incluídos, portanto, os nossos animais, aqueles que nós ainda abusamos na exploração indevida. Agora, André ouve ainda de Alexandre: atrever-nos íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Ô, Américo, essa ação humana explorando os animais não deixa de ser um vampirismo também. Sem dúvida, isso nós vamos. A ficha vai cair na medida em que a gente começa a se preocupar com isso. A leitura do capítulo, por exemplo, já nos voltou a alertar a respeito do assunto. E os espíritos continuam nos alertando constantemente. Nas horas de sono, nós certamente procuramos, em função dos nossos interesses, espíritos que estão do outro lado da vida, não estão encarnados, e que podem nos ajudar a vencer determinadas dificuldades. Essa é a ajuda indireta que a gente já soube lá no livro anterior, Os Mensageiros, né? A ajuda indireta, os espíritos alertam, fazem observações, a gente não vai guardar, a gente não lembra quando acorda, mas de tanto a gente buscar respostas, aquelas informações repetidas durante o sono, na vida espiritual durante o sono, nós vamos recebendo informações importantes e vamos mudando, às vezes, de atitude sem nos ligarmos que foram dessas conversas com os espíritos que estão à frente na escala evolutiva. Então, o André está preocupado, né, porque também não fazia o que a gente faz ainda aqui na Terra. Mas o próprio Alexandre disse que ele fazia também. Então, é um processo, isso aí, todo mundo passa por isso. Alguns passam mais rápido e se libertam dos planetas de expiação e provas, outros passam mais devagar. Pois é, são condições a pensar. E o Alexandre, ele faz aqui algo que dificilmente eu não pensaria nisso, né? Mas ele coloca isso para a nossa reflexão, para a gente se colocar no lugar dos animais. Se a gente conseguisse essa empatia de se colocar no lugar deles, ele vai dizer que os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos, inteligentes, mas como verdugos cruéis, porque a gente judia ainda dos animais. É muito triste ler isso aqui nesse capítulo, Américo. Os animais enfrentam muito mais uma tormenta da natureza do que o homem, porque o homem às vezes vai matá-lo. É por isso que os animais, na sua maioria, não os caseiros, não estou falando de gato e cachorro, que a gente adota como doméstico, né? Animal doméstico. Estou falando dos animais que vivem aí no campo, né? Eles evitam exatamente o homem, porque sabe que ele a qualquer instante pode matar. Mas nós já vemos, Orson, coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente fica mais chateado quando vê alguém maltratando um animal do que, às vezes, falando bravo com o filho, com a esposa, com o marido. Tem pessoas que se revoltam. Nossa, bateu no cachorro, ou bateu no cavalinho, o cavalinho está carregando muito peso. Isso já nos revolta. É um sinal de evolução. E, por outro lado, né, Américo, o Alexandre lembra que o corpo do animal é igual ao nosso, possui o seu sistema endócrino, os hormônios, os processos de reprodução, e por isso mesmo os animais têm sido auxiliar precioso da ciência na descoberta dos mais variados e eficientes serviços de
cura das enfermidades, colaborando na defesa da civilização. E então, o André, já emocionado, pergunta: como é que a gente vai solucionar isso? Como solucionar esse problema? E o Alexandre acentua: os problemas são nossos. Não nos cabe condenar a ninguém. O que devemos acordar é a própria consciência para a responsabilidade coletiva. E aí traz uma frase fenomenal para a nossa apreciação, América. Diz o Alexandre ao André, a missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Todo o movimento dessas obras que nós estamos vendo de André Luiz, Orson, mostra exatamente a atuação constante dos espíritos. Todos os dias, todas as horas, nós recebemos essa ajuda sem sequer imaginarmos que ela está acontecendo. É claro que ela é mais intensa à noite, porque os espíritos aproveitam a noite para, quando estamos fora do corpo, nos alertarmos de coisas importantes. É que a gente, às vezes, não se prepara para dormir e para aprender, mas há cursos na vida espiritual sobre uma série de coisas. Nós podemos fazer esses cursos durante a noite. Não vamos lembrar nada, e alguém pode perguntar assim, você não vai lembrar por que faz o curso? Porque de tanto a gente se aplicar, aquele ensinamento ele entra na pessoa. Ela não lembra conscientemente. E lá no inconsciente, a lição já está. E, de repente, ela vem à tona como uma ideia inata, como se a gente já soubesse daquilo, sendo que a gente não sabia. Aprendeu. A missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. Américo, e Alexandre não deixa de fazer consideração aqui a um problema que pode ser levantado aqui agora, atualmente, pelos nossos telespectadores, que esses abusos estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Os sistemas econômicos dos povos giram em torno, muitas vezes, da indústria da carne, da alimentação, da exploração, e não dá para substituir os hábitos e os vícios de alimentação imprópria de uma maneira repentina e nem alterar os sistemas econômicos de uma hora para outra. Então, temos aí um desafio que os séculos ou as décadas deverão transformar. Todavia, acrescenta Alexandre, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes, mais esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Muito bonito ler isso aqui, escrito há quase 80 anos e de tamanha atualidade. E foi muito interessante o André, mais à frente, dizer o seguinte, que os esclarecimentos do Alexandre eram ministrados sem nenhuma presunção, sem nenhuma crítica. E isso é que penetrava fundo, olha só. Ele não estava acusando a ninguém, nem mesmo aqueles que ele costuma ajudar. Não é, porque é um processo evolutivo. Ninguém passa, ninguém dá saltos nesse processo evolutivo sem passar por experiências. E nós estamos passando por isso, é claro. Agora, nós precisamos saber que, se quisermos dar um salto maior na evolução, nós temos que cuidar mais da alimentação e evitar aqueles outros vícios que nós já falamos aqui. Senão... Pois é. É por isso, Américo, que no capítulo anterior, que falou sobre desenvolvimento mediúnico, tratado aqui por André e com os esclarecimentos de Alexandre, voltamos a essa questão do desenvolvimento mediúnico, porque o desenvolvimento mediúnico é um problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Para percebermos e interagirmos com o plano superior com mais eficiência, é preciso disciplinar os hábitos, entre eles, no caso aqui que estamos falando hoje, da alimentação. Então, há que ser uma preparação para isso. E tem uma frase do Emmanuel, que está num livro que nós vamos colocar aí, que diz assim, não existe médium bom sem homem bom.
Olha só a frase do Emmanuel, que se quisermos ser bons médiuns, temos que ser homens bons. Estou falando homem se referindo à humanidade, né? Mas pode ser homem, pode ser mulher, não tem problema nenhum. Mas olha a frase, não existe médium bom se ali não tiver um homem bom, uma pessoa boa. E aí, Américo, não é inevitável, né? A gente se volta para o Chico. A produção mediúnica de Chico deve-se especialmente à bondade legítima de seu coração, muito mais que o médium, a índole moral desse espírito que esteve conosco e foi portador dessa mensagem transformadora, extraordinária que os Espíritos trouxeram. Então, não existe milagre, é aperfeiçoando-se, disciplinando-se, que alcançaremos esse chamado desenvolvimento mediúnico ideal. Não é meramente um treino físico, mas essencialmente um treino moral. E o capítulo vai terminar convidando o André Luiz, o Alexandre convidando o André Luiz para dar uma olhadinha, saindo da reunião e acompanhando alguns colaboradores da reunião mediúnica. E o tema do próximo capítulo também não é fácil, não, falando da influenciação dos espíritos. Porque alguns espíritos que acompanharam os encarnados ficaram do lado de fora do centro, enquanto o desenvolvimento mediúnico se fazia. Quando eles vão embora, acontecem algumas surpresas. Tema difícil. Pois é, Américo. Tem um pessoal esperando lá fora, né? Esperando lá fora. Como a gente dizia na escola, ó, tem gente te esperando na saída. Falava mesmo. Vou te pegar lá fora. Eu te pego na saída. Pois é, a situação aqui é idêntica. Ali dentro o ambiente está protegido, alguns não puderam entrar, alguns vampiros, espíritos ociosos que exploram a vitalidade humana. E então, que lições, André exclamou. E quando os amigos encarnados já se dispunham a sair, o instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. Estejamos preparados para o próximo capítulo, é o capítulo 5 do livro Missionários da Luz, episódio número 6, Influenciação. Muito bem, esperamos todos lá no próximo capítulo. Nosso carinho, nosso abraço. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a você.